A maioria das pessoas acredita que o caos é um evento externo, algo que acontece com o mundo, uma tempestade que chega sem avisar e derruba as estruturas da rotina. Mas em registros de navegação antiga e tratados de sobrevivência em zonas de conflito esquecidas, existe uma percepção diferente. O caos não é o que acontece fora, é a velocidade com que a sua capacidade de julgamento se desintegra quando a previsão do futuro deixa de existir. O maior perigo em uma crise não é a falta de recursos, mas a perda da própria coerência interna. Quando um comandante náutico de séculos atrás perdia o mastro principal em meio a um furacão, ele não tentava consertar o navio inteiro de uma vez. Ele focava em um único ponto, manter o leme firme, mesmo que o navio estivesse sendo empurrado para o lado errado. O objetivo não era vencer a tempestade, mas garantir que, quando ela parasse, ele ainda estivesse no comando de sua própria consciência. A grande maioria das pessoas, ao se deparar com a perda, a pressão social ou uma mudança drástica na sua segurança, reage tentando controlar o incontrolável. Elas gastam sua energia mental tentando restaurar o status anterior, exigindo explicações lógicas para eventos caóticos ou travando lutas inúteis contra o que já desmoronou. Esse comportamento não apenas esgota o estoque de energia emocional necessário para atravessar o problema, como também aumenta a sensação de desamparo. A lição que sobreviveu ao tempo é clara. O caos vence quando você deixa de agir sobre a realidade presente para se tornar um espectador ansioso da sua própria derrota. Se você está tentando salvar um navio que já perdeu o mastro, sua prioridade não é a navegação, é a flutuabilidade. Considere o conceito de contenção, usado em construções de pedra de civilizações antigas que ainda permanecem de pé. Essas construções não foram feitas para serem rígidas e imutáveis. Elas possuem espaços milimétricos entre os blocos, permitindo que a estrutura vibre e se mova durante um terremoto, em vez de rachar e colapsar. A rigidez é o que destrói as estruturas durante o tremor. Na sua vida, a rigidez é a necessidade de que tudo ocorra como planejado. Quando o caos se instala e você exige que o mundo se comporte conforme as suas expectativas, você está, essencialmente, tornando-se uma estrutura rígida diante de um abalo sísmico. Você vai quebrar. A sobrevivência emocional exige uma plasticidade estratégica, a capacidade de aceitar a nova configuração do terreno sem tentar forçá-lo a voltar ao que era um minuto atrás. Muitas vezes, a pressão social e o medo do fracasso nos empurram para uma tomada de decisão reativa. Você sente que precisa escolher agora, precisa resolver tudo hoje, precisa dar uma resposta definitiva para quem está observando. Essa urgência é um veneno. Em situações de escassez ou instabilidade, a primeira decisão de alguém sob pressão quase sempre favorece a sobrevivência imediata em detrimento da sustentabilidade a longo prazo. É como queimar o teto da casa para se aquecer durante uma nevasca. Você resolve o frio por uma hora, mas condena a estrutura que o protegeria amanhã. A estratégia antiga para isso é o chamado silêncio de observação. Antes de agir, reduza a complexidade do problema. Pergunte-se não o que você quer fazer, mas o que você realmente precisa que sobreviva ao final do dia. Tudo o que não for essencial para essa sobrevivência pode ser descartado sem remorso. Existe um custo invisível para essa atitude de controle constante, a erosão da sua capacidade de distinguir o que é fato do que é interpretação emocional. Quando estamos no olho do caos, nossa mente tende a preencher lacunas com cenários catastróficos. Se o mercado de trabalho oscila, você não vê apenas uma variação econômica, você vê a sua ruína pessoal.
Se um aliado se afasta, você não vê apenas uma mudança de prioridades, você vê uma traição pessoal. Essa é uma falha de processamento. A mente humana evoluiu para buscar padrões de perigo onde eles não existem, porque, ancestralmente, era melhor fugir de um arbusto que parecia um predador do que ser comido por um. Hoje, esse mesmo mecanismo nos faz reagir a fantasmas. Aprender a sobreviver ao caos significa treinar a mente para separar o fato do ruído. O fato é que o evento aconteceu. O ruído é a história que você conta sobre o que esse evento significa para o seu valor pessoal. Muitas vezes, o fracasso de uma pessoa em meio ao caos não decorre da falta de inteligência ou de recursos, mas da teimosia em manter uma identidade que já não cabe na nova realidade. Você quer ser a pessoa que nunca falha, a pessoa que sempre tem a solução, a pessoa que está no controle. Mas o caos é um nivelador. Ele ignora quem você diz que é e testa apenas o que você consegue carregar. Se você não soltar o peso da imagem que deseja projetar, a correnteza vai te levar junto com ela. A sobrevivência exige a capacidade de se despir de tudo o que é ornamental para proteger o que é essencial. É uma escolha difícil, porque o ego prefere afundar com o navio a ser visto na água tentando nadar. Para aplicar isso de forma prática, observe os momentos de silêncio forçado em sua rotina. Quando as coisas parecem estar saindo do controle, o impulso natural é o ruído, mais telefonemas, mais preocupação, mais tentativas de controlar as pessoas ao redor. A lição antiga sugere o oposto, o silêncio disciplinado. Aumentar o silêncio não significa omissão, significa economizar a largura de banda mental para o que é de fato relevante. Se você gasta sua energia tentando convencer os outros de que você está bem ou tentando prever o futuro, você não terá energia para agir quando a oportunidade real de correção aparecer. A disciplina silenciosa é o reconhecimento de que, em um ambiente de incerteza, o que você faz em privado é 10 vezes mais importante do que qualquer coisa que você projete publicamente. Muitas vezes, a pressão social atua como uma âncora que nos mantém presos em problemas que já deveriam ter sido abandonados. Seus amigos, sua família ou seus colegas podem esperar de você uma reação específica, um papel que você sempre desempenhou. Quando o caos entra na equação, manter esse papel é a forma mais rápida de se exaurir. A sobrevivência emocional exige uma forma de desapego que não é frieza, é pragmatismo. Você não deve aos outros a sua própria destruição em nome da consistência. Se o cenário mudou drasticamente, o seu comportamento também deve mudar. A lealdade é uma forma de agir que não serve mais ao presente, é apenas vaidade. A grande revelação, aquela que reorganize toda a sua compreensão do caos, é a seguinte: o caos não é uma anomalia na vida, é a regra da existência. A estabilidade é que é o intervalo raro, o breve momento de calmaria entre duas tormentas. Ao aceitar isso, a sua relação com o problema muda. Você para de se perguntar por que isso está acontecendo comigo e começa a se perguntar o que isso me exige agora. A ansiedade diminui quando você entende que a sua função no mundo não é manter as coisas sem movimento, mas navegar o movimento com o máximo de destreza possível. Você não precisa ser o dono da tempestade, você só precisa garantir que as suas mãos continuem firmes no leme. Ao final do dia, a sobrevivência não é sobre ser forte o suficiente para parar o mundo. É sobre ser flexível o suficiente para que, quando o mundo parar de girar, você ainda esteja em pé, com as mãos no leme, pronto para a próxima onda. O caos nunca acaba, ele apenas muda de forma. Se você entender isso, você não terá mais medo da próxima desordem.
pois saberá que o seu verdadeiro poder nunca residiu na estabilidade dos eventos externos, mas na forma como você organiza o seu silêncio, a sua atenção e a sua capacidade de abrir mão do que não é fundamental. O que resta quando tudo desmorona é apenas a sua própria postura, e é nela, e somente nela, que a sua sobrevivência está ancorada.